até tocar umas músicas e louvar a Deus. Foi muito legal a gente ter essa comunhão, né? E eu acho que a ceia representa isso, a comunhão entre os irmãos, né? Às vezes as pessoas falam: eu não preciso ir para a igreja para servir a Deus. Realmente Deus está em todos os lugares, mas a comunhão é um mandamento de Deus, né? Porque eu penso que quando uma brasa ela está fora da fogueira, ela se apaga. Então, quando nós estamos juntos ali, essa brasa se junta, ela vira o fogo. Aleluia. Então é onde a gente se reúne para ouvir a palavra do Senhor, para reforçar reforçar a palavra do Senhor nos nossos corações, nos revitalizar, né? E hoje estamos aí celebrando a ceia do Senhor, que é a comunhão do Senhor. Amém? Aleluia. Nós vamos cantar um hino aqui, primeiramente, que se chama Galileu. Esse hino é interessante porque ele fala Galileu, né? O pão da vida, o príncipe da paz. Naquele tempo, os galileus eles eram vistos como inferiores muitas vezes, porque não era só a naturalidade, mas assim existia uma diferença de cultura. Os galileus geralmente eles tinham a fama muitas vezes de serem mais humildes, de serem mais pacientes, muitos deles com menos instruções, né? Então ele era visto ali pelos fariseus e tal como um povo inferior, vamos dizer assim. É como hoje você mora num bairro legal e tem uma pessoa que mora num bairro que não é legal. Aí a gente generaliza, todo mundo que é lá é ignorante, não sabe ler ou não trabalha e tal. E naquele tempo eu creio que era assim. E Deus escolheu ali a Galileia para trazer o rei para nós, né? Ele poderia trazer o rei ali, trazer Jesus como rei do Egito, ou o rei de Israel. Ele poderia trazer Jesus como filho de um milionário, mas não, ele trouxe Jesus ali na manjedoura para mostrar para as pessoas que poder, status, dinheiro não significa nada para o Senhor, né? Então Jesus deixou ali a sua glória por amor a cada um de nós, se fez como homem, né, pobre, e levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas dores, né? E ali nasceu Deus Emanuel, o pão da vida, o príncipe da paz, Cordeiro de Deus e a luz do mundo. Vamos louvar ao Senhor Jesus. E o seu sangue
Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus. Galileu, Rei dos Reis, Senhor do Senhor, aleluia. Glória, Senhor, aleluia. Deus, glória a Deus. Um menino nasceu como homem, deixou sua glória, veio como homem sentir as nossas fraquezas, os nossos pecados, e veio vencer todo o mal. Ele veio por mim e por você. Glórias ao teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício de cruz. Nós te agradecemos, ó Deus, por ter enviado teu Filho amado. E por mais que façamos, Senhor, jamais teremos como pagar esse preço. Preço alto, preço de cruz, por cada um de nós. Glória a Deus. Um dia o Senhor irá buscar, o céu vai se abrir, a igreja vai subir. Muitos não entenderão, outros tentarão disfarçar, mas todo joelho se dobrará, dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Como filho se nos vê, Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondo.
o seu nome. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O menino nasceu. Como filho, se nos der, Ele é o próprio Deus, debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu
toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como Jesus. Ninguém me toca como Jesus. Ninguém me vê como Jesus me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Porque eu paro de me escutar, e quando eu paro de me escutar, é quase impossível você cantar. Então, a gente regulou o som ali antes de começar. Pode manter lá, por favor, tá? Obrigado, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Deus abençoe sua vida. Pode se sentar, meu irmão. Irmãos, como é maravilhoso nós estarmos na presença do Senhor. Como é maravilhoso nós estarmos louvando e exaltando o nome de Deus. Porque somente Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Irmãos, nós já louvamos e exaltamos o nome de Deus. E agora é o momento de nós honrarmos também o nosso Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E é muito difícil, né, no século XXI, pastores e até membros ou qualquer uma outra pessoa está falando de dízimo e de uma oferta, porque nós estamos vendo tantas doutrinas, nós estamos vendo tantas linhagens, né, de teologia ou de que diz ser teologia, mas nós estamos vendo muitas visões sobre dízimo e sobre oferta. Mas a verdade é que, se nós olharmos biblicamente falando, nós vamos ver que nós somos devedores. E nós devemos devolver aquilo que nós conquistamos nessa terra. Como assim, pastor? Nós devemos devolver tudo aquilo que nós conquistamos aqui nesta terra? Nós devemos. Por quê? Porque essa terra não pertence a nós. Tudo que nós conquistamos aqui nessa terra não vem de nós, vem de Deus. Você já parou para pensar que o seu trabalho não foi você que conquistou? O seu trabalho não é seu. O seu trabalho foi Deus que te deu. E é Deus que te mantém no seu trabalho. Se nós imaginarmos que a casa que nós temos e o carro que nós temos também não é nosso, foi Deus que nos deu.
Se nós imaginarmos também que a sua família não é sua, a sua família é Deus é quem te deu. E se Ele quiser tomar isso tudo de uma hora para outra, falar assim, me dá isso aqui, me devolve, tudo volta para Ele. Você já parou para pensar que se Deus falasse para a terra, assim, terra não produz mais alimento para este povo, o povo que eu quero dizer, todas as nações, você parou para imaginar o que não aconteceria? Você já parou para pensar também que se Deus falasse para o mar, olha mar, um dia eu falei para você dar vida para alimentar os meus servos, os meus filhos, para alimentar a nação. E se o mar parasse de produzir, o que seríamos de nós? Nós não seríamos nada, nós íamos morrer. E muito mais do que isso ainda, você já parou para pensar, se Deus falasse com o sol, assim, o sol não brilha mais, para de brilhar, você já parou o que não ia acontecer com nós? Nós íamos todos morrer, irmãos, porque o ser humano, a terra, tudo que há na terra precisa da luz solar para sobreviver. Já parou para imaginar o quanto nós somos devedores ao Senhor? O quanto nós devemos isso para Deus? Já parou para pensar que mesmo que muitas outras pessoas venham falar com nós que não, eu não dou dízimo, não dou uma oferta para uma igreja, não vou fazer isso. Você já parou para imaginar se Deus cobrasse dele? Pela mentalidade dele, pela visão dele, pela ideologia dele, pela filosofia dele, pela teologia dele, o que não ia acontecer? Eu não gosto nem de imaginar isso, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Eu não gosto nem de imaginar porque o reino de Deus e a obra de Deus não somos nós que cuidamos. Engraçado, né? Nós pensamos que somos nós, né? Não, pastor, eu dou o dízimo, então está tudo indo bem. Não é você que cuida da obra, não sou eu que cuido da obra. É Deus é que cuida da obra. É Deus é que cuida do reino de Deus, do reino dele. Então, irmãos, o que nós temos que fazer? Eu fico imaginando, às vezes eu fico paro lá em casa e fico pensando. Eu tenho 12 anos, 13 anos, né, amor? 13 anos de convertido. Quantos? A gente está casado há 16, você já estava convertido? Não estava convertido. Eu me converti naquela semana que eu casei com você. Então, vamos lá, irmão. Então, irmãos, tem 16 anos que eu estou nessa caminhada cristã. Eu estou buscando o Senhor Jesus. Tem 16 anos. E nesses 16 anos eu vi tanta coisa, irmãos. Eu vi gente com um potencial imenso de ser abençoado e não era abençoado nessa terra. Mas quando a gente vai ver, né, vai investigar a vida daquela pessoa, não quer dizer, irmão, investigar que eu vou na casa daquela pessoa, não. Quando você investiga a vida daquela pessoa, você vai ver que ele não é fiel a Deus. Ele dá um dízimo de Deus, eu faço a obra de Deus no dia que eu quero. E eu dou aquilo que Deus está me dando lá atrás, no dia que eu quero. Aí a gente para e pensa, meu Deus, tal. Aí ela não vai no hospital, ele não vai no hospital, vai gastar dinheiro lá no hospital. Aí você para, uau, alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual. Eu falo com a minha esposa, irmãos, que eu fiquei abismado com uma palavra, e eu vou falar o nome dele aqui. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que ele não vai me levar na justiça, porque ele é muito famoso, né? Mas eu vi o pastor Marcos Feliciano, foi a época que a igreja recolheu a maior oferta desses anos todos, pastor. Foi quando ele falou dentro da igreja, ele falou, você não dá o seu dízimo, a sua oferta aqui dentro, mas você vai dar ela lá no mecânico, você vai dar esse dízimo, essa oferta lá no hospital, você vai dar o seu dízimo, a sua oferta com uma dor de barriga lá na CBS. E ele foi falando, irmãos, imagina, é palavra simples, ele não foi nem em Bíblia, ele foi dentro da vida de cada um. Ele foi mostrando a pessoa, olha, seja fiel a Deus, isso tudo pode acontecer. Você pode ir no médico, você pode ir, o seu carro pode quebrar, tudo pode atrás. E eu fiquei mais ou menos uns 7 anos trabalhando, né, na companhia, na Shalom Greenwich. Me parece que foi isso mesmo, se eu não me engano. Pergunta para vocês, o dia que eu fui Deus, a oferta daquela viúva, você não entende assim como eu não entendia.
Mas aquela oferta daquela viúva, olha só, irmãos, o pessoal estava vindo lá levar aquela oferta, irmãos. Aquela mulher, ela estava num canto, olhando aquele povo, indo lá entregando. Aquela mulher não tinha nada. E eu quero dizer para você, as ofertas que estavam sendo dadas ali, não era para o templo, é para a ajuda dos pobres. Aquela mulher olha aquilo e fala assim: meu Deus, eu quero participar desse negócio. Eu quero ser participante dessa ajuda. E Jesus estava ali, e ele olha e vê, e ele fala que aquela mulher deu mais que qualquer uma outra pessoa que estava ali, por causa do coração dela. Ela não estava querendo levar aquilo ali de uma quantidade grande, mas ela estava querendo ser participante daquilo ali. Será que você hoje pode pensar: eu quero ser participante das coisas de Deus esta noite? Será que nós podemos observar e falar assim: Senhor, o que eu tenho é isso aqui, mas eu quero ser participante dessa obra que o Senhor tem chamado os pastores para liderar? Aí a gente fica pensando, como é bom a gente ser fiel a Deus. Eu até brinco, irmãos, eu brinco que lá em casa a gente passa anos e anos e anos sem quebrar um copo, sem quebrar um prato. E olha que a gente tinha criança. Normal, a criança deixa o copo cair. Os meus meninos, eles lavam prato e eles lavam copo desde 7 anos de idade. Os copos não quebram, as colheres não somem, tá tudo lá. E eu fico pensando: meu Deus, como o Senhor tem cuidado de nós, dos mínimos detalhes. Das pouquinhas coisas o Senhor tem cuidado de nós. E o coração da gente tem que alegrar. Eu sei que você está aqui esta noite, e eu peço para Deus, para alegrar o seu coração, para que você seja fiel ao Senhor. E que você possa sair do seu lugar e trazer à casa do Senhor o seu dízimo, a sua oferta. O que você tem de melhor para o Senhor, além do seu louvor e a sua adoração, além do seu coração, que você traga para a casa do Senhor. Devolve para o Senhor tudo, lembrando de que nós não somos donos dessa terra. É o Senhor que é dono de tudo. E que Deus te abençoe. Deus continua te abençoando, porque você já é um abençoado. Deus continua te abençoando. Eu quero fazer uma oração contigo. Se coloca sobre os teus pés. Você que está aqui esta noite, se você também quiser, se você sentir no seu coração de ofertar e dizimar pelo Zelo, pelo Cash App, o número do telefone é 407-242-2018. Você também pode fazer essa oferta. Se você está com o seu dízimo, sua oferta em suas mãos, pode trazer e colocar aqui também no altar do Senhor. Senhor, meu Deus, graças te damos, ó Pai, por este momento, Senhor, que nós estamos honrando, ó Pai, o teu nome. Nós estamos te agradecendo, meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem dado para nós essa semana. E principalmente, meu Deus, pela nossa saúde, principalmente, meu Pai, pela nossa vida, pelo ar que entrou no nosso pulmão este dia. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha abençoar o teu povo, venha abrir as portas para os teus servos, que o Senhor, meu Deus, venha, Senhor, prosperar os teus filhos. Pai maravilhoso, que nada venha faltar para nós. Nós cremos, ó Pai, num Deus provedor. Nós cremos, Senhor, que o Senhor provê tudo para nós. E a nossa alma alegra em Ti. A nossa alma, Senhor, te agradece, porque o Senhor tem sido bom para conosco. O Senhor tem sido maravilhoso para conosco. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Você pode sair do seu lugar e trazer o seu tipo de sua oferta para o Senhor. Leva-nos em tuas mãos.
Deus. Graças te damos, meu Pai. Graças te damos, meu Deus, por tudo, Senhor. Para sempre exaltado será o nome do Senhor. Glória a Deus. Santo Senhor. Ele veio e venceu a morte. Venceu a cruz. E para sempre o seu nome será exaltado. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória a Deus eterno. Santo é o teu nome, Jesus, nos céus e na terra. Meu Rei, meu Redentor, meu Salvador. Deus da glória. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, esqueceu seu respirar, em trevas se encontrou. A guerra adormeceu, morte enfrentou, todo o poder da terra venceu. Ressuscitou, ele venceu pra ser.
canta assim. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, Aleluia, Jesus. cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro Cante aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Exaltado, Senhor, é o teu nome. Glorificado é o Senhor, meu Deus. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Irmãos,
Abre a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos capítulo 2. Versos 22 ao versos 24. A palavra do Senhor, ela diz assim: varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus, por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Pai, por este momento de estarmos, Senhor, com a Tua palavra em nossas mãos, em nossos corações. Senhor meu Deus, eu peço a Ti, ó Pai, esta noite, que o Senhor venha abrir o entendimento da Tua igreja, venha abrir o coração do Teu povo, para que nós possamos, ó Pai, entender que o Senhor está falando conosco e guardar esta palavra em nossos corações. Senhor meu Deus, eu peço a Ti, meu Pai, que o Senhor, da mesma forma que o Senhor falastes ao meu coração com esses pequenos versículos, com esses poucos versículos, me ajuda, Senhor, mediante o poder do Teu Espírito Santo, passar, meu Deus, aquilo que o Senhor tem passado para mim, para que eu possa, Senhor, passar para o coração da Tua igreja. E eu te agradeço, meu Pai, no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor, meu Deus, se faz presente neste lugar. Amém, Senhor. O Senhor, meu Pai, é um Deus que fala, é um Deus que age, e o Senhor, meu Deus, fala no nosso meio, e o Senhor tem agido aqui nesta casa. Por isso, meu Deus, eu te agradeço, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja diz amém? Amém. Os irmãos podem se sentar, louvando a Deus, glorificando ao Senhor. Irmãos, varões e varoas, como é maravilhoso estarmos na presença de Deus mais uma vez, ouvindo a palavra de Deus. Quando eu estava meditando nesta palavra, eu estava meditando em Atos do capítulo 2. E Deus falou muito forte ao meu coração com esta palavra. E eu vi aqui, irmãos, que nós estamos perante um dos maiores discursos da história. Nós estamos aqui de frente a um dos maiores discursos que já aconteceu na face da terra. É o discurso, o sermão do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele estava ali junto com a igreja, eles estavam prostrados, orando e buscando e esperando uma promessa que o Senhor havia feito a eles. E esse sermão, ele surge imediatamente. Devido o quê? Devido a uma blasfêmia. Devido a um levante dos israelitas, a fariseus, os saduceus, e aquele povo que estava ali
observando aquilo que estava acontecendo. Eles não entenderam o manifestar de Deus. Eles não entenderam o manifestar do Espírito Santo, que o próprio Pedro, ele diz aqui para nós. Pedro, então, ele ouve aquilo, aqueles homens blasfemando, criticando e dizendo que aquele povo que estava ali, falando em línguas, eles estavam bêbados. Pedro ouve aquilo e Pedro imediatamente, sem dar um aviso prévio para aquele povo, ele se levanta e se coloca de pé. E eu quero dizer para você que o sermão do apóstolo Pedro, ele foi um sermão que ele devolveu aquilo que o povo estava acusando eles. Se você analisar o que Pedro ele fala aqui no capítulo 2, você vai ver que aquele povo estava blasfemando, aquele povo estava falando mal, aquele povo estava falando que estava embriagado. O apóstolo Pedro se coloca de pé e começa a falar para aquele povo. E aí eu começo a analisar por que o apóstolo Pedro ele se colocou de pé. Por que ele não ficou ali deitado ou prostrado perante o Senhor e não começou a falar para aquele povo? O apóstolo Pedro ele precisava se colocar sobre os seus pés. Para quê? Para ele dizer para aquele povo e mostrar para nós que um homem que estava bêbado, ele não tinha equilíbrio para ficar sobre os seus pés. Um homem que está embriagado, ele não tinha condições de ficar equilibrado e falar perante um povo, perante aquela multidão que estava ali, vendo o que estava acontecendo. E naquele exato momento o apóstolo Pedro ele começa a falar. Ele quer dizer para nós que um homem bêbado, uma mulher bêbada, ela não tem dicção da sua voz, das suas palavras. Ela não tem controle das suas palavras. As palavras de um homem que está embriagado, ela não tem conjuntura. Ela é uma frase que ela não tem sentido. E o apóstolo Pedro ele começa a pregar para aquele povo. Ele começa a devolver aquilo. Vocês estão nos acusando. E ele pega e joga uma acusação para cima deles. Aponta eles como: vocês aí que estão blasfemando contra a manifestação do Espírito Santo, é vocês mesmos, que no qual Deus deu Jesus o Nazareno para vocês e vocês o rejeitou e vocês o crucificou. Pedro então, irmãos, responde àquele povo na altura que eles estavam debochando deles. O apóstolo Pedro, ele não mediu palavras para falar com aquele povo. Imagina você hoje, uma pessoa criticar o movimento das igrejas pentecostais. O que você iria falar? O que eu iria falar? O que nós iríamos dizer para as pessoas que criticam a manifestação do Espírito Santo? Será que nós teríamos coragem de dizer o que o apóstolo Pedro diz? Será que nós teríamos coragem de dizer o que Pedro fez, fazer o que Pedro fez? E Pedro ele entra, irmãos, numa palavra do Apocalipse que diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. E o que são esses tímidos? Esses tímidos são aquelas pessoas que viram uma coisa errada e ele não tem coragem de ir ali e consertar aquilo e mostrar para aquela pessoa que ele está errado. Esses são os tímidos, aquelas pessoas que se intimidam perante aquelas pessoas que estão blasfemando contra o Evangelho de Deus. Então nós temos que ter ousadia para nós pregarmos o Evangelho e mostrar um Evangelho verdadeiro. Então Pedro ele levanta a voz dele e fala. Ele exalta o nome de Deus. Ele exalta o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você analisar o que ele diz no versículo 22, você vai dizer sim, realmente, Pedro, ele exaltou o nome de Jesus. Ele fala o quê? Que Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus. Ele diz que aquele que eles crucificaram era o aprovado de Deus. E Deus deu para eles com prostígio e sinais ainda. E eles ainda não aceitaram. Imagina para você, irmão, um homem pregar um evangelho desse naquele tempo. Qual foi a reação daquele povo? Mas nós temos que entender uma coisa aqui muito importante para as nossas vidas. Nós temos que entender que a pregação do apóstolo Pedro foi uma pregação de acusação. O apóstolo Pedro apontou o dedo para eles e falou para eles o que eles tinham feito.
Mas também foi uma pregação também para trazer aquele povo ao arrependimento. Porque a palavra de Deus diz aqui no versículo 38, não, Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados. A pregação do apóstolo Pedro era uma pregação de arrependimento. A pregação que ele fez foi para trazer aquele povo para um arrependimento e eles fossem batizados. E com este batismo, eles aceitassem os dons de Deus na vida deles. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. As nossas pregações, irmãos, elas têm que ser uma pregação de confronto. Nós não podemos mais perder tempo de estar pregando e não confrontando o pecado que está nas nossas portas. Nós não podemos mais fazer vista grossa contra o pecado. Nós devemos sim, nós devemos condenar o pecado. Nós devemos dizer para as pessoas do mundo o que eles estão fazendo, o caminhar deles, os afazeres deles. Nós devemos sim mostrar para eles que aquilo que eles fizeram no passado é errado. E eles deveriam voltar para um caminho de santidade. Afinal de contas, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então nós devemos, nos nossos erros, nós devemos, voltar para o caminho do Senhor. Buscar a presença do Senhor. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Arrependermos das nossas falhas, para que nós possamos ser batizados. Ou que essa geração seja batizada. Então eu vejo, irmãos, a palavra de Deus que Pedro prega. Então Pedro aqui, quando ele fala, aquele povo que estava ali, o apóstolo Pedro, a pregação dele foi de quê? Da descida do Espírito Santo. A pregação dele foi da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. E a pregação dele foi de arrependimento e a ressurreição de Cristo. Qual deveria ser a nossa pregação hoje então? A nossa pregação deveria ser o poder de Deus para transformar, para renovar a vida de um homem. A nossa pregação deveria então ser o poder de Deus para mudar a história da vida de uma pessoa, para mudar a história da igreja. A nossa pregação deveria ser que para nós só há dois caminhos, o céu e o inferno, e você e eu e o mundo, ele escolhe qual caminho que ele vai seguir. Mas não, nós preferimos pregar aquela mensagem maravilhosa, Deus é amor, vem do jeito que você está, que Deus é amor. Imagina, irmãos, uma pessoa como o apóstolo Pedro, ele é colérico, um homem colérico, por isso ele teve coragem de fazer isso. Por isso ele teve coragem de se colocar sobre os teus pés e revidar aquilo que o povo estava falando deles. Agora hoje não. Hoje, eu sou colérico, eu tenho que medir minhas palavras, porque eu vou machucar o coração do irmão. Irmãos, é verdade, é perigoso a gente machucar. Mas que você machuque o coração do seu irmão com a verdade, que você machuque o coração de uma pessoa com a verdade, para quando ele virar as costas para você, ele aceitar Jesus como Salvador, ele aceitar Jesus e arrepender dos seus pecados. Nós não devíamos, irmãos, passar a mão na cabeça das pessoas. Nós devemos mostrar para eles o erro, mostrar para eles o caminho, para que eles possam voltar. Pedro não mentiu as palavras. Pedro não olhou a situação. Pedro, ele foi falando, é este mesmo que Deus deu para vocês? É este mesmo, não que era justo? É esse mesmo que vocês crucificaram. Foi vocês que crucificaram, não foi nós que crucificamos ele. E o resultado dessa pregação foi o quê? Como está sendo o resultado da nossa pregação? Nós estamos saindo de dentro da casa de Deus, entrando dentro da casa de Deus, e qual é o resultado da nossa pregação quando nós pregamos para os nossos irmãos? Pelo menos, irmãos, vocês têm que sair daqui com o seu coração transformado, porque você já é um cristão, para que quando você chega lá fora, você possa mostrar para aquele povo, eu aprendi a verdade tem que ser dito. Eu aprendi na verdade, andar na verdade, falar na verdade, caminhar na verdade, porque os discípulos fizeram isso. Os discípulos,
Eles falaram a verdade, eles caminharam na verdade, eles pregaram a verdade. Os discípulos então acompanhou Jesus de Nazaré. Eles seguiram a pegada de Jesus de Nazaré nessa terra. Eles seguiram tudo aquilo que Jesus ensinou para eles. Aí Pedro pega e fala, né? Tomando-vos, vocês aí, israelitas, crucificaram Jesus de Nazaré. Vocês aí crucificaram. Não foi nós que estamos aqui bêbados, como vocês estão dizendo, que crucificamos a Jesus, mas foi vocês. Então Pedro está pregando um evangelho da crucificação. E o evangelho da crucificação, ele tem poder para mudar uma vida. O evangelho da crucificação, ele tem poder para transformar uma vida. Porque aquele que foi crucificado, ele foi crucificado por minha causa e por sua causa. Ele foi crucificado para salvar o mundo. Então ele tem poder para mudar a história deste mundo. Aleluia. Somente ele tem esse poder. Aí eu vejo, irmãos, uma coisa muito engraçada. Você já ouviu dizer na sua vida, ou na sua caminhada cristã, pessoas dizendo, quem é Jesus de Nazaré para você? Quem é Jesus? Aí às vezes a gente responde assim, Jesus de Nazaré, ele é o Messias. Jesus de Nazaré, ele é o Salvador. Jesus de Nazaré, ele morreu e ressuscitou. Mas ainda fica, irmãos, algo meio vazio ainda nessas frases que nós respondemos. Elas não estão erradas. Jesus é tudo isso e muito mais do que isso. A frase que nós temos que montar para essas perguntas é: Jesus de Nazaré é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Jesus de Nazaré é o Todo-Poderoso. Jesus de Nazaré é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus de Nazaré é Ele, tudo foi feito por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou todo o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus, no qual João viu ele lá no Apocalipse. João viu ele lá no Apocalipse, irmão. O Cordeiro estava sentado. O Cordeiro de Deus estava sentado. João, quando João estava batizando, ele olha para a estrada e ele vê o Cordeiro de Deus e ele diz, aí vem o Cordeiro de Deus. E na visão dele, ele viu Jesus de Nazaré. Ele não conhece Jesus naquele momento, mas ele fala. Ele não conheceu a pessoa de Jesus, mas ele conheceu o Cordeiro, do qual ele tinha vindo lá no rio, quando ele estava batizando. Amém. Aí eu pergunto para você, quem é Jesus de Nazaré para você? Jesus de Nazaré é aquele que morreu por mim e me salvou. Jesus de Nazaré é aquele que tem todo o poder sobre todas as coisas. Jesus de Nazaré, ele teve poder sobre a tempestade, sobre a natureza. Jesus de Nazaré, ele teve poder sobre a morte. Jesus de Nazaré, ele ressuscitou, porque ele teve poder sobre a morte. Quando ele ressuscita Lázaro, ele teve o poder sobre a morte. Ele devolveu a vida para Lázaro. E quem pode fazer isso? É somente Deus, o Todo-Poderoso. Então quem é Jesus de Nazaré para nós? Aí eu vejo, irmãos, eu vejo a caminhada de Jesus, já que Pedro fala da crucificação. Eu vejo a caminhada de Jesus e eu vejo a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu vejo o antes e o depois da cruz. Aí é uma coisa tremenda isso aí. Quando você passa na rua e você vê uma cruz numa estrada, o que você pensa? Quando nós passamos na rua de carro e nós vimos uma cruz lá, você vai pensar, morreu alguém ali. O que aconteceu com aquela vida? O que ele fez antes daquilo acontecer? Mas imediatamente também, você vai pensar, como que ele viveu? Imediatamente você vai pensar, e agora? Aonde é que ele está? Então com isso, irmãos, eu vejo o antes da cruz e o depois da cruz. A vida de Jesus antes da cruz. Aí nós temos pregações maravilhosas com isso. Nós temos pregações de o poder de Deus, a glória da cruz. Nós temos o Jesus sendo exaltado, e ele deve ser exaltado. Jesus sendo glorificado, e ele deve ser glorificado. Mas Jesus antes da cruz, com tudo isso, ele foi humilhado. Jesus antes da cruz, ele foi pisoteado. Jesus antes da cruz, ele foi cuspido. Mas depois da cruz,
ele foi glorificado pelo Pai. Depois da cruz, ele foi recebido pelos anjos com honras e glórias para ele, para o sempre. Aí eu vejo, irmãos, que coisa maravilhosa quando eu vejo o Jesus antes da cruz. A coroa de espinho caiu na cabeça dele. O povo, eles injuriaram, ele foi injuriado. Mas depois da cruz, o nosso Deus eterno coroou ele com a coroa real. Coroou ele com a coroa real de Deus. Depois da cruz e antes da cruz. Depois da cruz tudo pode acontecer, irmão. Antes da cruz tudo pode acontecer. Antes da cruz nós podemos ser chutado, abusado. Depois da cruz nós podemos sentir dor. Antes da cruz nós podemos sentir dor. Antes da cruz as pessoas não precisam botar confiança em nós. Sabe por quê? Porque quando você passar da cruz, depois da cruz, Deus vai te honrar. Depois da cruz, Deus prometeu um lugar para você. Depois da cruz, Deus tem algo maravilhoso para você. A palavra de Deus diz que lá depois da cruz não haverá dor. Depois da cruz não haverá choro. Depois da cruz haverá a glória de Deus na sua vida. Aleluia. Tudo isso acontece depois da cruz. E nós ficamos perguntando, e nós ficamos pensando, estou sofrendo muito, mas você não pensa o que vai acontecer depois da cruz? Então a nossa caminhada aqui, nós estamos caminhando para o além da cruz. O antes da cruz não importa muito para nós. O antes da cruz não importou muito para Jesus. O antes da cruz ele não deu muita ideia para aquelas coisas não. Ele nem importou, deixa isso para um lado. Eu estou seguindo o meu caminho. Quando uma pessoa fizer mal a você, lembra que você está caminhando para o além da cruz. Que aquelas coisas que estão fazendo para você não faz mais sentido. Se te deu um tombo aí, de um dinheiro, de um trabalho, não importa com isso não. Porque Deus ele tem o melhor para você. Deus ele tem o melhor para nós. Mas é depois da cruz. Glória a Deus. Aí eu fico imaginando o que o apóstolo Paulo falaria com a cruz. Eu fico imaginando a pregação do apóstolo Paulo. Aí agora estou colocando dois homens. Nós estamos estudando temperamento. Então eu coloco aí dois homens aí para vocês verem. Imagina o apóstolo Paulo chegando dentro das igrejas. Entrando dentro das igrejas. Oh, deixa eu dar uma palavrinha aí. Apóstolo Paulo, o que você vai pregar? Eu vou pregar sobre a cruz de Cristo. Paulo, espera um pouquinho aí, apóstolo Paulo. Fica um pouquinho aí, depois você prega. Não, deixa eu pregar então sobre a salvação. Apóstolo Paulo, espera um pouquinho aí. Nós estamos pregando aqui agora, é sobre finanças. Nós estamos pregando aqui agora, é sobre bens materiais. Espera um pouquinho aí, apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo olha para aquele povo e fala, mas deixa eu pregar aí, então eu vou pregar sobre a verdade então. Não, apóstolo Paulo, não pode. Imagina o coração do apóstolo Paulo entrando dentro das igrejas hoje e vendo os pastores pregando sobre o evangelho. O evangelho é maravilhoso, irmão. O evangelho é maravilhoso. Imagina pregando sobre a prosperidade. Não é a prosperidade espiritual, nós pregamos. Imagina o que o século 21 hoje está fazendo é o evangelho da prosperidade. Porque o seu coração, o meu coração, o coração daquele povo lá, só quer prosperidade. Então o evangelho da prosperidade eles não querem, o apóstolo Paulo não iria pregar. Então será qual o evangelho que o apóstolo Paulo pregaria? Se o apóstolo Paulo chegasse aqui hoje, eu tinha certeza absoluta que ele ia pregar. Ele ia pregar sobre as pegadas de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ia pregar sobre o poder do sangue de Cristo. Ele ia pregar sobre novos convertidos. Ele ia pregar sobre o quê? O evangelho das boas novas. Eu tinha certeza que ele ia pregar que Jesus Cristo ressuscitou por sua causa. Eu tinha certeza que ele ia pregar também que Jesus Cristo, ele morreu, ressuscitou, mas ele vai voltar para buscar a igreja. A certeza absoluta disso. Aí, irmãos, eu fico me perguntando, o que é Jesus de Nazaré para nós? Estava analisando a palavra de Deus. Eu estava analisando a palavra de Deus. Olha na sua Bíblia aí, Lucas capítulo 1, versos 19, e já deixa aberto lá no Apocalipse capítulo 8, versos 2. Deixa aberto aí, só para você ver. Lucas capítulo 1, versos 19, e o capítulo 8, versos 2. Aí nós
nós vamos ver quem é o verdadeiro Jesus. Aí nós vamos ver algo sobrenatural de que Deus tem falado ao meu coração. Quando Lucas ele relata que o anjo respondendo Zacarias, declara: eu sou o anjo Gabriel, que assisto diante de Deus. É isso que o anjo falou lá. Ele disse para Zacarias: eu sou o anjo Gabriel, que assisto diante de Deus. O João ele viu lá em Apocalipse, olha lá, capítulo 8, versos 2. João viu 7 anjos diante de Deus. Aí eu pergunto para você, dá para você unir essa palavra que eu estou falando para você aqui, para você saber quem é Jesus de Nazaré? Se João viu o Cordeiro de Deus sentado no trono, dá para você unir isso aí tudo e você analisar que os anjos do Senhor, eles não foram convidados a sentar no trono. Os anjos do Senhor, eles não tiveram a ousadia de tomar aquele assento e ficar ali, porque quem assenta no trono é quem tem poder e autoridade. Quem assenta no trono é quem vai julgar. Quem assenta no trono é quem tem o direito de assentar no trono. E Jesus o Nazareno, ele estava assentado no trono, o Cordeiro de Deus, ele está assentado no trono da glória. Olha quem é Jesus de Nazaré, então. É aquele que vai julgar toda a terra. É aquele que tem poder para julgar toda a terra. Mas eu me assustei quando eu vi algo ainda maravilhoso ainda, irmãos. João ainda vê no Apocalipse, sabe o quê? Como o cordeiro de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. João, ele viu como o cordeiro de pé. Sabe o que significa para nós? Nós devemos tomar cuidado. Porque o cordeiro está de pé, preparando para vir buscar a igreja. Nós devemos tomar cuidado com as nossas atitudes, com o nosso caminhar, o nosso falar. Porque Jesus de Nazaré, ele já não está mais sentado ali não. Ele está de pé, preparando a hora certa e o momento certo para ele vir buscar a igreja, no qual ele havia prometido para a igreja: eu virei buscar, em breve eu virei buscar a igreja. Igreja, se prepara, porque Jesus está às portas. Igreja, se prepara, porque Jesus já está aí, e ele vai vir para buscar a igreja de Cristo. Amém. É verdade. Ele vai vir para buscar a igreja. Ele vai vir para buscar os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Ele vai vir para buscar aqueles que são transformados e renovados pelo poder da palavra. É por isso que nós temos, irmãos, hoje, é buscarmos mais conhecimento da palavra de Deus. Porque quanto mais nós buscamos, mais nós vamos agradar a Deus. Mas nós vamos fazer algo para agradar a Deus. Então eu vejo, com isso tudo aqui que eu disse, eu vejo que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, capítulo 6, versos 14. Parece que a mensagem dos discípulos, elas estavam todas assim, combinadas. Não, o Espírito Santo de Deus combinou com cada um. Você vai falar isso, e você fala isso, e prega isso, e prega aquilo outro. E Paulo fala à igreja de Gálatas, ele fala o seguinte: longe esteja de mim de gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, no qual o mundo já está crucificado para mim, e eu para o mundo. Irmãos, que palavra tremenda é essa? O apóstolo Paulo estava falando que as coisas do passado já não tinham sentido para ele. O mundo já estava crucificado para ele. Ele não tinha desejo nenhum nas regalias deste mundo. Ele não tinha desejo de nada deste mundo. Tudo já estava crucificado para ele. O que você tem para crucificar deste mundo para o Senhor? O que nós temos para crucificar? Que nós crucificamos, porque Jesus está voltando. Este mundo não pertence a nós. Este mundo, nós não devemos aceitar as regalias deste mundo. Glória a Deus. Aí, eu fico imaginando o apóstolo Paulo pregando, Pedro pregando essa palavra maravilhosa, as almas sendo convertidas. Aí Paulo vem e fala: jamais eu me gloriaria a não ser na cruz de Cristo. O apóstolo Paulo estava falando que tudo que ele fizesse no reino de Deus, que aquilo não era nada para ele. Ele não se enchia com aquilo. O apóstolo Paulo estava falando que o que ele estava fazendo,
que jamais ele ia se colocar acima de qualquer pessoa, que jamais ele ia se colocar como o sabidão, jamais ele ia se colocar como a minha mensagem é melhor do que a mensagem de fulano. O que o apóstolo está dizendo que eu não vou me gloriar na minha cruz, eu vou gloriar na cruz de Cristo. Eu não vou me gloriar nisso. Sabe o que isso quer dizer para nós, irmãos? Quantas pessoas se incham com sermões maravilhosos, e é maravilhoso mesmo, irmão. É maravilhoso mesmo. Sermões maravilhosos. Mas ele se incha, ele se sente importante, é convidado para um culto, e ele chega 1 minuto na hora da pregação, ele senta e não conversa com ninguém, ele chega como uma estrela. E é isso que eu quero mostrar para você. O apóstolo Paulo nunca quis ser uma estrela. O apóstolo Paulo, a estrela que brilhava no apóstolo Paulo era a estrela de Cristo. E nós temos que ser a mesma coisa. Nós temos que ser a mesma coisa, que nós não venhamos a nos gloriarmos em nada que nós vamos fazer, para que nós possamos herdar o reino de Deus. O mais importante para nós é herdarmos o reino de Deus. Que nós possamos sair daqui esta noite confiando nessa palavra, confiando que nós temos que ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para nós podermos estar pregando um evangelho de confronto a essa geração. Essa geração só vai ser ganha para o Senhor se nós tivermos ousadia de pregar contra o pecado e amar o pecador. Eu estava olhando uma reportagem foi no início da semana, e eu fiquei chocado. Eu não sei se vocês viram isso, mas é uma coisa tremenda. Se você agora expulsar demônios, você vai ser processado. Deu para entender? É coisa, irmãos, de louco. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você está ofendendo as religiões satânicas. É o final dos tempos. E como que nós vamos ficar? Nós vamos pregar um evangelho de confronto? Nós vamos falar para aquela pessoa, olha aqui, se Jesus expulsou, por que nós não vamos expulsar? Entrou naquela porta, nós não vamos nem abrir a boca, vai cair duro. Amém. Não vai passar por aquela porta. Porque a palavra de Deus nos ensina isso. O apóstolo Paulo expulsou demônios. E aí? Nós temos que ter, irmão, essa ousadia de pregar o evangelho. Nós temos que ter essa confiança de pregar o evangelho, para que as vidas elas possam se arrepender dos seus maus caminhos e entrar na glória de Deus. Amém? Amém? Eu quero finalizar essa mensagem aqui com você. Eu quero finalizar mostrando para você algo tremendo sobre Jesus de Nazaré. João capítulo 19, versos 19 e 20. Ali fala que Pilatos colocou em cima da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo colocou ali que Jesus de Nazaré, ele era o rei dos judeus. E no versos 20 vai dizer que ele colocou em 3 idiomas. Ele coloca no hebraico, ele coloca no latim e no grego. O que isso traz para nós nos dias de hoje? O que Pilatos fez? Pilatos, ele colocou aquilo ali, que Jesus é o rei dos judeus, e ele colocou em 3 idiomas, para todo mundo que passar ali naquela redondeza, naquela estrada, eles olhassem para lá, eles iam ler em letras grandes, eles iam ler o Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. O que isso remete para nós nos dias de hoje? Deus queria que todo mundo que passasse ali soubesse quem era Jesus de Nazaré. Ninguém podia passar ali sem saber quem era aquele que estava ali na cruz do Calvário. Hoje em dia, nós temos também que pregar esse evangelho, porque hoje, nós temos o quê? Nós temos pessoas traduzindo, nós temos pessoas traduzindo em espanhol, em inglês, em francês, em todos os idiomas nós podemos ter um tradutor. E nós devemos falar quem é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, ele é o rei dos judeus. Jesus de Nazaré, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Jesus de Nazaré é o todo-poderoso.
Jesus de Nazaré é aquele que prometeu buscar a igreja e ele vai cumprir. Amém? Se coloca sobre os teus pés. Essa é a mensagem que eu deixo para você essa noite. Eu deixo essa mensagem para você se refletir em quem é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, ele é o nosso Salvador. Amém. Eu quero que você reflita nessa palavra e que você possa, desta palavra, tirar outros sermões para a sua vida. Que Deus te abençoe. Que essa geração ela possa entender os seus caminhos. Eu lembro também de uma passagem maravilhosa que essa geração ela tem que saber. É uma passagem que fala do rico e do Lázaro. O rico, ele viu Lázaro aonde é que Lázaro estava. E automaticamente Lázaro também viu o rico aonde é que ele estava. O que eu quero te dizer é que a distância do inferno e do céu é a distância de um olhar. E que nós venhamos a ter cuidado com o nosso caminhar, com o nosso falar, com o nosso agir. Que nós venhamos ter cuidado com o que nós estamos pregando. Porque Jesus, ele vai voltar. E ele não vai voltar mais como um sofredor. Ele não vai voltar mais como uma pessoa para morrer outra vez. Ele vai voltar para julgar toda a nação. A Bíblia fala que todo joelho terá que se dobrar perante a ele. Toda língua deverá confessar que ele é o Todo-Poderoso, ele é o Salvador. Então que nós esta noite possamos confessar que Jesus de Nazaré, ele é o nosso Salvador. Que nós possamos confessar que Jesus de Nazaré, ele é glorificado e exaltado. Senhor meu Deus, nós entregamos, Senhor, a nossa alma a Ti. Entregamos o nosso coração, pedindo, meu Deus, que o Senhor venha transformar o nosso coração. Nos dê, Senhor, um coração igual ao coração de Davi. Um coração disposto a Te adorar, a Te exaltar. Senhor, meu Deus, nos transforma o nosso coração, renova a nossa vida, meu Pai, para que nós possamos, meu Deus, Te servir e Te louvar em espírito e em verdade. Que o Teu nome, meu Deus, seja visto nesta casa. Que o Teu nome seja glorificado entre nós. Meu Deus, e que quando nós sairmos, ó Pai, por aquela porta, nós possamos pregar este Evangelho. O Evangelho da transformação, o Evangelho do arrependimento, o Evangelho da Tua volta, o Evangelho da crucificação. Senhor Deus, nos ajuda. Nos ajuda a pregar a verdade, sempre a verdade. Nos ajuda a dizer a verdade, sempre a verdade. Ajuda, meu Pai, a Tua igreja, no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos estar nos preparando para nós podermos estar ceando. Amém? A palavra de Deus, irmãos, da ceia do Senhor, no qual eu gosto sempre de deixar para a igreja, está em 1 Coríntios capítulo 11, versos 23 a seguir. Ela diz assim: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue.
fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Irmãos, é uma mensagem que eu sempre deixo para a igreja. Se você hoje tem algo contra alguma pessoa, pede perdão para Deus, não entra na ceia sem abrir o seu coração para o Senhor. E até mesmo, se essa pessoa estiver próxima de você, peça perdão para ela. Porque a Bíblia está falando que, por nós não examinarmos nós mesmos, nós vamos encontrar no nosso meio pessoas fracas, pessoas doentes, pessoas enfermas. Então que nós não venhamos a cair neste erro. Que nós possamos examinar o nosso coração, examinar os nossos passos nessa terra, examinar as nossas palavras que nós falamos durante este mês, até mesmo durante este ano, ou até mesmo durante os anos que passaram. Que o Senhor Deus venha nos perdoar, porque nós não sabemos o que fazemos. A verdade é que se há algum pecado dentro do nosso subconsciente, que o Senhor venha nos perdoar. Se há alguma coisa no qual nós não lembramos neste momento, Senhor, nos perdoa, para nós podermos entrar na ceia, para nós podermos comer deste pão, beber desse cálice, e sairmos daqui, meu Pai, fortalecidos no Teu corpo e no Teu sangue. Senhor, meu Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos se as nossas palavras machucou algum irmão. Perdoa-nos, ó Pai, se as nossas ações, as nossas atitudes não agradou a alguém. Perdoa-nos, meu Pai, perdoa. Porque, Senhor, meu Deus, o que nós queremos é sairmos daqui fortalecidos em Ti, fortalecidos no Teu corpo e fortalecidos no Teu sangue. Porque nós sabemos, meu Pai, que no Teu sangue há poder. Nós sabemos, meu Pai, que quando nós clamamos ao Deus este sangue, algo acontece. Quando nós comemos, ó Pai, este pão simbolizando o Teu corpo, algo acontece na nossa alma, algo acontece dentro de nós. Então nós te pedimos, ó Pai, no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus, o Cristo. E toda a igreja diz amém? Jesus viu que tinha criado o homem, mas que ele precisava de algo para a salvação. E ele criou o plano perfeito. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração e ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. E tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parece
plano. Aleluia. Plano pra salvar, pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração e ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. Meu Pai, graças te damos, Senhor meu Deus, nós apresentamos, meu Pai, esses elementos que aqui estão. Nós apresentamos, meu Pai, a Ti este pão e esse suco, meu Deus, simbolizando o Teu corpo e o Teu sangue. Senhor meu Deus, quando este alimento cair no nosso interior, no interior do nosso corpo, que nós possamos, meu Deus, sairmos daqui transformados. Senhor, meu Deus, que nós possamos sair, meu Deus, daqui esta noite, fortalecidos, ó Pai, pelo Teu corpo. Que nós possamos, meu Pai, sairmos daqui, lavados pelo Teu sangue. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos, meu Deus, andar nesta terra como homens e mulheres, fortalecidos no Senhor. Deus maravilhoso, nós te agradecemos. Quando nós, ó Pai, alimentamos, meu Deus, desses elementos, simbolizando, meu Pai, o Teu corpo e o Teu sangue, nós estamos dizendo, meu Pai, que nós aceitamos o Teu sacrifício. Nós estamos dizendo, meu Pai, que nós queremos mais e mais de Ti. Senhor, meu Deus, enche a Tua igreja de força. Enche a Tua igreja, Pai, para glorificar o Teu santo nome. Enche o Teu povo, meu Pai, para nós estarmos andando nesta terra, meu Deus, como homens e mulheres fortalecidos, meu Pai, em Ti. Ó Deus maravilhoso, que este, meu Pai, que este suco, ele possa, meu Pai, lavar os nossos olhos, para que nós possamos, meu Pai, enxergar a Tua glória, enxergar os Teus feitos. Que este pão, meu Pai, possa nos fortalecer, para nós pregarmos o Evangelho nessa geração. E nós te agradecemos, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Irmãos, nós sabemos que o templo está bem reduzido. Eu gostaria de pedir para os irmãos, para vocês vir pegando aqui, passa por esse lado aqui todos, e sai por aqui, para não criar um transtorno aqui na frente. Amém? Então pode vir pegar o seu suco e pegar o seu pão. Jesus, o plano perfeito, mistério
Jesus, ao partir o pão, ergueu os seus discípulos e disse: tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim, até que venha. Participemos do pão. Semelhantemente, Jesus tomou o cálice e deu aos seus discípulos e disse: tomai e bebei, esse é meu sangue que foi derramado por vós. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, até que eu venha. Participemos do suco. Exaltado e glorificado é o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus amado, Deus de promessa, somos gratos ao Senhor, Pai querido, por esse momento tão maravilhoso, Pai querido. Ó Deus da minha salvação, Senhor da glória, Senhor dos exércitos, segura nas nossas mãos, Senhor. Ó Deus da minha alma, guarda, Pai querido, a tua igreja. Venha aceita a tua igreja, Pai querido, durante toda esta jornada. Ó Espírito de Deus, Espírito Santo da verdade, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Retornar o microfone para o pastor, eu quero deixar uma palavra. Amém? Na quarta-feira foi ensinado aqui que nós somos crente purê. É verdade? E o crente purê, ele não deixa, ele sente a falta daquela batata que a gente está no meio do purê. Mas aonde que eu quero chegar? Quero chegar a um ponto principal. Aonde está o teu irmão que não está aqui hoje? Será que você sentiu falta dele? Uma outra coisa que o Senhor também me tocou, né? Quando o pastor estava falando sobre a oferta, que o pastor dele
perguntou para ele: por que você não estava na igreja ontem? Irmão, nós temos cometido uma falha muito grave. Muitas das vezes nós estamos caminhando e não estamos percebendo que os nossos irmãos estão ficando para trás. O que o Senhor nos chama a atenção, querido, Ele quer que todos nós andamos juntos, que nós somos crente purê e crente extrato, como foi ensinado aqui na quarta-feira passada. Que Deus abençoe os irmãos e as palmas logo para o Senhor. Já dá os avisos, dá o DVD. Logo em seguida, a pastora Maísa também dando os avisos. Amém. Que bênção, né? O DVD hoje foi uma bênção. Tivemos a descoberta de mais um segredo. Os irmãos que estavam na aula aí receberam uma graça de Deus com o ensinamento. É um segredo assim que libertou eles das coisas desse mundo. Eu acredito nisso. Eles entenderam muito bem como não mais dar valor para as coisas desse mundo, se querem ser uma pessoa avivada pessoalmente. Então venham na próxima EBD. A aula continua na 11ª lição. A gente já está acabando essa revista, porque o próximo assunto vai ser sobre família. Um avivamento para poder cuidar da família. Em nome de Jesus. Amém? Domingo que vem às 18 horas. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Amanhã estamos começando uma nova semana. Na realidade, começamos hoje, não é? E começamos com adoração. Amanhã você tem um chamado, deseja fazer a obra de Deus, dá uma bênção. Amanhã começamos com o dom de cura. Como ser um líder, sendo usado por Deus com os dons de cura. Amém? Dons do Espírito Santo. 7h30 amanhã. Amanhã também, todo adolescente, todo jovem da ADK que deseja, ou se você conhece alguém, passa para mim o nome. Nós estamos com a escola de instrumentos. Estamos com o violão, o irmão Ricardo. Amém? Amém. Amém? Amém. Então, daqui a 2 semanas vamos começar a bateria também. Então, nós precisamos de pessoas usadas por Deus, jovens, que têm um dom de tocar teclado, violão, guitarra, bateria também. Já está uma bênção já. Então, amanhã, às 7h45, se você deseja, fale comigo, me dê seu nome. E vem amanhã estar conosco aqui. Você tem seu filho que precisa aprender a tocar um instrumento. Você não vai encontrar muito na área, tá bom? Porque as igrejas já estão se preparando para isso. Então Deus colocou no nosso coração, como várias igrejas estão se preparando, mas ainda é algo que é difícil ainda, pela correria da vida. Então Deus abriu essa porta aqui. Então se você deseja colocar o seu filho, sente quando ele está brincando, ele está meio batendo alguma bateria, está batendo na mesa. Tá cantando, tá tocando, tá pegando o Bruno, né? Tá pegando a vassoura e tá lá, ó. Ele já tem um dom. Deus já tá te mostrando. Começa cedo. Se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria e aprenderia a tocar violão. Ainda posso ainda, mas tem tanta coisa que eu fazer hoje que não dá mais tempo. Então aproveita que seu filho é pequenininho. Amém? Quarta-feira, oração, ciclo de oração, às 7 horas até 8 horas da noite. 8 horas, campanha. O último elo da campanha. A segunda casa é maior do que a primeira. Amém? Então quarta-feira separa. No meio da semana vem com a sua família. Pastor, eu não posso chegar às 7. Vem às 8. Pastor, eu posso chegar às 7. Vem às 7. A porta está aberta. Quarta-feira, às 7 horas da noite. 7 às 8 oração. 8 a campanha. Amém? Nós teremos também no sábado oração de manhã. Não posso na quarta, pastora, mas no sábado às 6 eu posso passar aí. Então passe aqui e vem orar às 6 às 7. E domingo, um grande culto de adoração ao nosso Deus. Deus abençoe. Amém, igreja? E quarta-feira nós temos, irmãos, a pastora Maíse estará pregando. Quarta-feira, em nome de Jesus. Convido toda a igreja a estar aqui também. Vai ser bênção. Se coloca sobre os teus pés, vamos estar finalizando o nosso culto. Que Deus possa ter te abençoado com essa palavra, irmãos. Que você possa sair daqui fortalecido no Senhor. Amém?
Senhor, meu Deus, graças te dou, ó Pai, por este culto maravilhoso. Graças te dou, ó Pai, pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Aqueles que não puderam vir aqui esta noite, que o Senhor possa estar com eles, abençoando e guardando. Senhor, meu Deus, que essa semana, ó Pai, que está iniciando, seja uma semana de bênção, uma semana de vitória para o teu povo. Que o Senhor, ó Pai, venha dar vitória para cada um, meu Pai, para cada filho teu. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa estar conosco, com os nossos filhos, com os nossos projetos. Que o Senhor possa estar, meu Deus, trabalhando, ó Pai, em cada vida, a favor de cada um. E nós te agradecemos em nome do teu Filho, ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos nós dizemos amém. Shalom, saudai uma outra, papai do Senhor.